Olá pessoal, aqui é o professor Sérgio Araújo para mais uma aula de álgebra vetorial e geometria analítica. Na última aula a gente estudou produto escalar entre vetores, vimos propriedades desse produto e também vimos vários exemplos resolvendo diversos tipos de problemas. Na aula de hoje a gente vai aprender uma nova ferramenta que é construída usando o produto escalar. Essa ferramenta é a projeção ortogonal de um vetor sobre outro. Então vamos pegar aqui dois vetores não nulos e vamos definir a projeção ortogonal do vetor U sobre o vetor V como sendo esse vetor aqui. Preste bem atenção o que está dentro desse parênteses aqui. É uma fração onde no numerador você tem o número U escalar V e no denominador é o comprimento de V ao quadrado. Então, a gente conclui que a projeção de U sobre V, como é um número vezes V, é um vetor paralelo ao vetor V. Agora, que vetor é esse? Esse vetor aí ele tem uma interpretação geométrica bem bacana que a gente vai ver agora. Vamos pegar aqui, só para efeito de desenhar, dois vetores onde o ângulo entre eles é menor do que 90 graus, certo? E aí vamos pegar três pontos, A, B e C, só para posicionar eles no mesmo ponto. Então, AB vai ser o vetor U e AC vai ser o vetor V. Agora é o seguinte, sobre o vetor V, eu vou passar essa retinha verde aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto B e vou baixar ele em cima dessa reta de forma ortogonal. Aí eu vou obter esse ponto P aqui. Resumindo, eu peguei o ponto P na reta verde de tal forma que o vetor PB é ortogonal ao vetor V. Beleza, e eu peguei esse ponto aí para quê? Vamos ver, vamos calcular o vetor AP e ver o que é que acontece. O vetor AP, eu vou calcular ele da seguinte forma. Eu vou pegar o versor de V, que é V sobre o módulo de V. O versor de V, como a gente sabe, tem a mesma direção de V, o mesmo sentido e o comprimento é igual a 1. Então, se eu multiplicar o versor de V por esse comprimento aqui do vetor AP, vai dar exatamente o vetor AP. Então, vamos agora observar que o comprimento do vetor AP, que é esse cateto desse triângulo retângulo aqui. Como é que eu calculo o comprimento desse cateto? Uso relação trigonométrica. O comprimento desse cateto aqui é o cosseno desse ângulo vezes o comprimento da hipotenusa. Para eu calcular o cosseno desse ângulo, eu vou usar aquela nossa fórmula lá do produto escalar, que diz que o produto escalar de U com V é módulo de U, módulo de V vezes o cosseno do ângulo. Então, o cosseno do ângulo fica sendo igual ao produto escalar de U com V dividido pela norma de U e a norma de V. Aí agora, pessoal, esse módulo de U que está no numerador aqui corta com esse módulo de U aqui. Esse módulo de V aqui junta com esse módulo de V aqui dá módulo de V ao quadrado. E essa conta todinha dá isso. E isso daqui é o quê? Isso daqui a gente acabou de ver, é exatamente a fórmula da projeção ortogonal de U sobre V. Então o que é que isso significa? Significa que a projeção ortogonal de U sobre V é justamente o vetor AP. Então, está aqui nesse desenho, a projeção ortogonal de U sobre V é exatamente esse vetor vermelho aqui, o vetor AP. E o que é que esse vetor tem em relação aos outros vetores? É como se você colocasse o Sol aqui de forma ortogonal ao vetor V, aí o vetor U produz uma sombra na reta definida por V. E a projeção é exatamente o vetor definido por essa sombra. Tá certo, pessoal? Vamos ver aqui algumas propriedades que essa projeção tem. Bem, se o vetor V for unitário, então o módulo da projeção vai ser igual ao módulo do produto escalar. Isso é uma propriedade que a gente vai usar pouco no nosso curso, mas está aí ela. A observação 2 é mais interessante. Peguem o vetor W, que é definido como sendo U menos a projeção de U sobre V. E vamos calcular o produto escalar de V com W. Então, eu distribuo V com U, fica V escalar U. E V com a projeção, fica V vezes a projeção. Tá? Aqui já a projeção com a sua fórmula aqui. Então, V escalar U eu repito. E esse V aqui eu faço V escalar V dá módulo de V ao quadrado. Aí fica módulo de V ao quadrado no numerador e módulo de V ao quadrado no denominador. Corta. Aí fica V escalar U menos U escalar V,
que é a mesma coisa, né? Então dá zero. Conclusão, produto escalar de V e W deu zero, então V aí é ortogonal a W. Por outro lado, a gente já viu que a projeção de U sobre V é paralelo a V, porque é um número vezes V, tá certo? Então, passando essa projeção aqui para o lado de cá, você fica com U igual a W mais a projeção. Ou seja, você quebrou o vetor U em dois pedaços, sendo um pedaço o vetor W, que é ortogonal a V, e o outro pedaço, que é a projeção, é paralelo a V. Agora vamos fazer alguns exemplos. Primeiro vamos começar com aquele exemplozinho bem vagabundo, onde a gente só vai aplicar a fórmula. Calcule então a projeção de U sobre V, onde U e V são dados aí. Dá uma pausinha no vídeo, e agora a gente vai para a resolução. Então, primeiro a fórmula da projeção de U sobre V é essa daqui, né? A gente já viu isso no início da aula. Aí eu vou calcular aqui separado os elementos aqui que aparecem na fórmula. Primeiro, o produto escalar entre U e V, né? Então, vou calcular aqui o produto escalar entre U e V é 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes menos 1 dá menos 3 e 4 vezes 0 dá 0. Então, 2 menos 3 dá igual a menos 1. A outra coisa que aparece na fórmula é o módulo de V ao quadrado. Então, vou calcular o módulo de V aqui. Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado e 0 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 2. Agora é só pegar esses valores aqui e jogar aqui na fórmula. Então, o produto escalar de U e V deu menos 1 e o módulo ao quadrado dá 2, porque sem o quadrado é raiz de 2, né? Com o quadrado vai ser 2. Então, fica menos 1 meio vezes o vetor V, que está aqui o vetor V, 1, menos 1 e 0. E agora é só multiplicar esse número vezes o vetor, fica menos 1 meio e 0. Então, essa é a projeção de U sobre V. Agora vamos para o exemplo 2. Então, dados os vetores V e U, esses aí, determine os vetores V1 e V2, onde V1 é paralelo ao vetor V e V2 é ortogonal ao vetor V, de tal forma que U é quebrado em dois pedaços, V1 e V2. Então, fica bem claro aqui que aqui a gente vai usar aquela observação de ainda há pouco, onde a gente quebra o vetor U em dois pedaços, sendo um ortogonal e outro paralelo ao vetor V. O paralelo é justamente a projeção. Então vamos lá. O vetor que é paralelo ao vetor V, que é o V1, ele é justamente a projeção de U sobre V. Então aplica aqui a fórmula. Vamos calcular aqui separadinho de novo os elementos aqui dessa fórmula, o escalar V. Vamos calcular o produto escalar de U com V. 1 vezes 4 é 4. 3 vezes menos 2 é menos 6. E menos 5 vezes 8, menos 40. Isso dá, então, menos 42. O outro elemento aqui da fórmula é o módulo de V. Vamos calcular aqui o módulo de V. 4 ao quadrado, 16, menos 2 ao quadrado, 4, e 8 ao quadrado, 64. Então, o módulo de V da raiz quadrada de 84. Jogando agora esses valores aqui nessa fórmula, a gente tem o escalar V é menos 42 e o módulo de V ao quadrado dá 84. Vezes o vetor V, aqui o vetor V. Então, a gente simplifica aqui esse 42 com 84 dá menos 1 meio. Então, fica menos 1 meio vezes 4 dá menos 2. Menos 1 meio vezes menos 2 dá 1. E menos 1 meio vezes 8 dá menos 4. Esse aqui é o vetor V1, é o que é paralelo ao vetor V. Agora, para ir atrás do vetor V2, é só você partir dessa igualdade aqui, que é dada na questão. Daqui a gente já conhece o vetor U e já acabou de calcular o vetor V1. Então, é muito fácil você tirar o vetor V2 daqui, né? Passa o V1 por lado de cada equação negativo, então o V2 vai ser igual a U menos V1. Então, coloca aqui o vetor U, coloca o vetor V1 e faz a diferença. 1 menos menos 2 dá 3. 3 menos 1, 2. E menos 5 menos menos 4 dá menos 1. Esse é o vetor V2. Por fim, o último exemplo da aula, vamos considerar agora três pontos, A, B e C, e coordenada x do ponto C é uma incógnita M. Eu quero que você determine essa incógnita M para que o triângulo formado com esses três pontos seja um triângulo retângulo em A.
Ser retângulo em A significa que o ângulo reto do triângulo retângulo fica exatamente no vértice A. E na letra B eu quero que vocês determinem o pé da altura relativa a esse vértice A. Beleza? Dá uma pausinha no vídeo. Vamos embora para a resolução. Então vou repetir aqui os pontos para a gente não perder eles de vista. Desenhar o triângulo ABC, sendo retângulo no vértice A, e eu quero determinar o M, né? Que relação eu posso tirar desse desenho? Aqui eu vejo facilmente que o vetor AB ele é ortogonal ao vetor AC, não é verdade? E pelas propriedades de produto escalar, como esses dois vetores são ortogonais, é porque o produto escalar entre eles é zero. Então vamos calcular aqui do lado os vetores AB e AC. Então o vetor AB é B menos A, então fica 2 menos 1, 3, 1 menos 1, 2 e 1 menos 2, menos 1. Esse é o vetor AB. Agora vamos calcular o vetor AC. É C menos A, então fica M menos 1, fica M mais 1. Menos 5 menos 1 fica menos 4. E 3 menos 2, 1. Então esse é o vetor AC. Então vamos calcular o produto escalar entre esses dois vetores e igualar a zero. Então fica 3 vezes M mais 1, 2 vezes menos 4 e menos 1 vezes 1. Isso tem que ser igual a zero, porque o produto escalar é igual a zero. Então, distribuindo aqui esse 3 vezes M e o 3 vezes 1, fica 3M mais 3. Aqui você tem menos 8 e aqui tem menos 1, então o resultado dá menos 9. Então, 3 menos 9 dá 6. Negativo que passa para o outro lado positivo. Fica 3M igual a 6. Portanto, M é igual a 2, né, pessoal? Beleza, vamos agora para o item B. Eu quero o pé da altura relativa ao vértice A. O que é o pé da altura? A altura, pessoal, é o segmento ortogonal ao lado oposto do vértice. Que no caso, o lado oposto do vértice é justamente a hipotenusa, né, do triângulo. E o segmento ortogonal à hipotenusa é esse segmento verde aqui. Então, esse segmento verde aqui é justamente a altura relativa ao vértice A. O pé dessa altura é justamente o ponto em que a altura encontra o lado oposto ao vértice, que é esse ponto P aqui. Beleza? Então eu quero calcular esse ponto P aqui, que é o pé da altura relativa ao vértice A. Como é que eu vou calcular esse ponto P? Observem que se você colocar aqui o Sol aqui, ortogonal ao vetor BC, então o vetor BP é justamente a sombra que o Sol faz do vetor BA sobre o vetor BC. Ou seja, o vetor BP nada mais é do que a projeção do vetor BA sobre o vetor BC. Tá certo? Então vamos partir dessa igualdade aqui, que o vetor BP é igual à projeção de BA sobre o vetor BC. Aplica aqui a fórmula da projeção, a gente obtém isso aqui. E aí vamos calcular aqui separadinho todos esses elementos, né? Então, vamos fazer aqui o vetor BA, que é A menos B. Então, é menos 1 menos 2 dá menos 3. Menos 1 dá menos 2. E 2 menos 1, 1. O vetor BC é C menos B. Então, fica 2 menos 2, 0. Menos 5 menos 1 dá menos 6. E 3 menos 1 dá 2. Beleza, o produto escalar entre esses dois vetores vai ser menos 3 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes menos 6 dá 12 e 1 vezes 2 dá 2. Então, o produto escalar vai dar 14. O último elemento aqui que falta nessa fórmula aqui é o módulo de BC. Então, vamos aplicar aqui a fórmula do módulo. Fica 0 ao quadrado 0, menos 6 ao quadrado 36 e 2 ao quadrado 4. Então, fica a raiz quadrada de 40. Então, vamos jogar todos esses valores aqui nessa fórmula. Primeiro, o vetor BP, a gente sabe que é P menos B. Então, vamos colocar aqui P menos B. Esse produto escalar a gente calculou, deu 14. Esse módulo aqui deu raiz de 40, então ao quadrado fica 40. E o vetor BC é o vetor 0, menos 6 e 2. Então, esse 14 sobre 40 eu simplifico por 2, fica 7 sobre 20. 7 sobre 20 vezes 0 dá 0. 7 sobre 20 vezes menos 6. Você simplifica o menos 6 com o 20, fica menos 3 sobre 10. Então, menos 3 vezes 7 dá menos 21. E o 2 sobre 20 simplifica, dá 1 sobre 10. 1 vezes os 7 dá 7 sobre 10.
E o b que está negativo, passo para esse lado da equação positivo. Então fica esse ponto mais esse outro ponto aqui. Então o ponto P dá esse daqui, pessoal. Esse aqui é o pé da altura relativa ao vértice A. Beleza, pessoal? Compreenderam aí os problemas? Comenta aqui embaixo, deixa suas dúvidas. E se gostou da aula, dá o like e se inscreve no canal. Beleza? Até a próxima aula.